A Organização das Nações Unidas estima que no mundo existam 70 milhões de pessoas com autismo. O transtorno é caracterizado por dificuldades na interação social, no domínio da linguagem e pela repetição de movimentos. Há quase 6 anos, Tatiana descobriu que o filho tem autismo, um transtorno global de desenvolvimento que, no caso dele, atingiu o sistema motor e a fala. A partir daquele momento que teve o diagnóstico, que fechou e que era, eu só fazia chorar. E depois a gente foi à luta, de imediato. Então assim, eu direcionei o tratamento, porque antes ele já fazia fono e já fazia terapia comportamental. Então eu direcionei, fui procurar outras terapias, terapia ocupacional, método ABA. Não é fácil, é difícil. As famílias sofrem porque às vezes os pais, as mães não têm o apoio das pessoas que estão juntas, não tem o apoio da sociedade, não tem o apoio dos profissionais. Quem precisa da rede pública sofre muito mais, porque a gente sabe que a fila de espera, por exemplo, para conseguir uma consulta 1, 2 anos. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem 70 milhões de autistas em todo o mundo, cerca de 1% da população. No Brasil não existem dados oficiais, mas organizações não governamentais estimam que no país tenha 2 milhões de pessoas com um transtorno. Só aqui no Distrito Federal seriam 60 mil. O número de crianças autistas matriculadas nas escolas do país também é desconhecido. Uma lei federal de 2012 fixou multa de até 20 salários mínimos para a escola que se recusar a receber autistas. Apesar da lei, a recusa ainda é comum, até por falta de informação. Tatiana conseguiu matricular o filho na escola particular, mas não encontrou professores preparados. Na escola pública, as condições eram melhores, mas ela teve que recorrer à justiça para ter o direito de acesso pleno à educação do filho. Esse ano a gente conseguiu colocar ele na turma inclusiva, que para mim foi um ganho, foi um avanço, foi uma vitória. Quem sabe que é difícil, ele passou 3 anos na sala regular, na sala especial. Hoje ele está incluído, hoje ele está com turma regular, mas para isso eu também tive que recorrer à justiça, tive que solicitar na Defensoria Pública um monitor para ele, que é direito dele, está na lei, mas infelizmente a lei não está sendo cumprida. E ver meu filho hoje, com 8 anos, bem, em relação ao que ele era com 2 anos, isso para a gente é uma vitória. E é isso que a gente quer para as outras pessoas também, não tem como me emocionar. E para falar conosco sobre os direitos e deveres das pessoas com autismo, está aqui no estúdio o advogado Francion Santos, especialista em direito constitucional. Boa tarde, doutor. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde ao telespectador do Jornal da Justiça. É um prazer estar aqui para poder comentarmos um pouco, né, sobre os direitos da pessoa com um transtorno do espectro autista. E quais são esses direitos de uma forma geral? Bem, Guilherme, a Lei 12.764, ela elencou os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, né? A pessoa autista, no artigo 3º. Basicamente, são todos os direitos sociais que estão assegurados no texto constitucional. Direito à saúde, à alimentação, ao transporte, à educação. Todos os direitos constitucionais elencados a todos os cidadãos, mas com diferencial. A lei é específica, então ela se aplica de forma pormenorizada à pessoa que tem, né, essa doença, né, esse transtorno do autismo. E aí o que acontece? O tratamento médico que é assegurado é um tratamento especializado, o fornecimento de medicamentos também é um fornecimento de medicamentos especializado, um tratamento psicossocial especializado, então é tudo realmente voltado para tratar de forma diferencial e especializada a pessoa, né, que sofre com esse transtorno, né, transtorno do espectro autista. Eu percebi que o senhor evitou usar a expressão autismo durante várias vezes e usou a expressão transtorno do espectro do espectro autista. Pessoa com transtorno... Há uma razão para essa nomenclatura? É a nomenclatura jurídica, né, utilizada, porque nós temos graus dentro do autismo, e aí já passa para um nível um pouco mais, digamos, médico, né, e não tanto jurídico. Mas a legislação, ela se refere à pessoa, até para fazer um destaque diferenciado da pessoa com deficiência, né, ela se refere à pessoa hoje que nós aí comumente chamamos de pessoa autista, né, da pessoa com transtorno do espectro autista, né? É a terminologia jurídica utilizada pela Lei 12.764. Voltando aos direitos dessas pessoas, que direitos elas têm na área da assistência social? Tanto a pessoa que tem o transtorno quanto a família dela.
Pois bem, assistência social, geralmente, nós temos muitas dúvidas, né? Surgem aí, eu trabalho no Ministério Público Federal, nós temos diversas ações, pessoas têm dúvidas com relação quais seriam os direitos? Pois bem, a Lei Orgânica da Saúde, né, a LOAS, ela assegura à pessoa com deficiência a prestação de um salário mínimo mensal, desde que comprovados os requisitos estabelecidos, salvo engano, no artigo 20. E aí, quem está em casa, se tiver curiosidade, pode dar uma lidinha na LOAS. É a Lei 8.742. O artigo 20, ele estabelece que a pessoa tem que ter, precisa preencher 2 requisitos. O primeiro requisito é o requisito médico, ok? Ela precisa ser diagnosticada com uma determinada doença médica incapacitante para a atividade laboral, ou seja, ela não pode trabalhar em razão dessa doença. O segundo requisito é um requisito econômico-social. Então, é feita uma perícia econômico-social para ver se a pessoa tem ou não condições de arcar com as despesas, né, sem esse auxílio assistencial do Estado. Então, a LOAS estipula os 2 requisitos, os 2 critérios. Vamos falar agora da escola, dos estudos dessas pessoas. Como é que deve ser a inclusão escolar de crianças e adolescentes? Pois é, você utilizou uma terminologia perfeita. Hoje, muitas vezes, a inclusão é diferente da inserção. E a lei trouxe isso bem claro. A pessoa autista ela vai ser incluída na escola, no ensino regular, gratuito e especializado de acordo com o grau da sua doença, né, da sua incapacidade. Então, ela é inserida preferencialmente no meio regular, mas isso não afasta um tratamento especializado, pormenorizado, depende do grau da pessoa. E esse tratamento precisa ser gratuito, tá? E inclusivo. Inserir apenas a criança com autismo no meio escolar é colocá-la sem prestar digamos assim, a assistência especializada, alimentação, acompanhamento odontológico e principalmente o psicossocial, tá? Incluir é fazer com que ela também interaja com os outros alunos e se sinta escolhida, né? Para evitar justamente um dos temas, né, que foi algo assim bem forte, que marcou bastante a campanha do último 2 de abril, que é não ao preconceito. Então ela precisa ser incluída de fato, né, e se afastar estigmas de que a criança autista não se relaciona com outras pessoas. Justamente a lei foi trazer esse aspecto de inclusão, né? O senhor falou do ensino gratuito, eu lhe pergunto, e o Estado tem o direito de cobrar alguma taxa das famílias desses autistas nas escolas? Mas a resposta vai ficar para o próximo bloco, a gente volta já já. Com licença. O Jornal da Justiça está de volta e continua a conversa com o advogado Francion Santos sobre os direitos das pessoas com autismo. Doutor Francion, há pouco eu lhe perguntei, o Estado tem direito a cobrar alguma taxa especial da família de uma criança ou de um adolescente com autismo para compensar eventuais gastos extras que a escola teria com essas crianças? Não, o Estado ele não pode, em hipótese alguma, cobrar taxas adicionais, tá? Um ensino a ser ofertado para a pessoa, né, com autismo deve ser um ensino gratuito. Então, não pode, em hipótese alguma, cobrar nenhum tipo de taxa e nem custos adicionais. Tá certo que o tratamento escolar, né, de repente, que vem exigir alguma disponibilidade financeira a ser acrescida, deve ser custeado pelo Estado, né? Se exigir, o Estado vai custear. Ele deve ofertar, é dever do Estado, e aí ele não vai poder cobrar nada que venha a agregar, digamos, uma possível despesa que ele venha a ter com a educação de uma criança que tenha autismo. E se o Estado não oferecer esse tipo de educação, como é que a família deve se portar? Aí a possibilidade constitucional, inclusive temos entendimentos jurisprudenciais recentes do Supremo Tribunal Federal, do STJ também, de que é dever do Estado ofertar educação. A partir do momento em que ele não oferece a possibilidade de se pleitear judicialmente essa tutela do Estado no tocante à oferta do direito à educação. Então, a possibilidade, sim, de que, caso não seja ofertado um ensino especializado na rede básica de ensino aí próximo à residência de uma criança que tem autismo, ela pode procurar a Defensoria Pública ou até mesmo o Ministério Público e requisitar informações e a tutela do Estado. E aí o Poder Judiciário vai determinar que ela seja, se não tem numa escola pública, que ela seja matriculada numa escola particular que ofereça e que as expensas irão correr por conta do Estado. A gente sabe que muitos gestores, ou alguns pelo menos, reagem de uma forma negativa quando diante de uma criança, às vezes recusam matrícula, tentam impedir a criança de frequentar. Que punições esses gestores poderiam sofrer?
Esse é um caso muito grave e sério. Temos situações em que a criança sofre uma discriminação não por parte de outras crianças, muitas vezes é algo absolutamente natural, uma criança com outra, mas por parte do gestor, aí não, e aí o Estado ele tem formas de coibir. A Lei 12.764 trouxe uma punição expressa. O gestor que negar matrícula, né, para uma criança com autismo na sua rede de ensino, ele pode ser multado entre 3 e até 20 salários mínimos. E eu vou além. Ele sendo um agente público, essa situação da multa vale tanto para as escolas públicas como para as escolas particulares, de 3 a 20 salários mínimos. Agora, o gestor público, ele tem um diferencial, ele tem que se pautar sempre pelo princípio da legalidade. Nós temos uma legislação que assegura o direito de inclusão da pessoa autista. Então, a partir do momento em que ele nega uma matrícula, ou viola, desborda das disposições previstas em lei, ele está ferindo o princípio da legalidade. E aí a Lei 8.429 pode, inclusive, ser aplicada a ele. Ele pode responder por improbidade administrativa, um processo administrativo disciplinar, por ferir o princípio da legalidade. O autismo nem sempre é aparente, perceptível facilmente. O que fazer em casos de discriminação quando não se é perceptível tão facilmente, mas a discriminação acontece? Pois é. O importante é sobre se identificar a pessoa com autismo, né? O diagnóstico tem que ser um diagnóstico médico, né? E a lei assegura o tratamento no Sistema Único de Saúde. Então, suspeitou que a criança é uma criança introspecta, enfim, que preenche determinados estigmas que estão previstos na legislação, ou então mesmo tem sintomas, né, que venham a caracterizar esse transtorno do espectro autista, pode procurar a rede especializada do Sistema Único de Saúde para que seja feito um diagnóstico, né, e um diagnóstico precoce. Para quê? Para que justamente se aplique as disposições previstas em lei, para que ele possa ser acompanhado e tratado de forma integral, né, desde esse primeiro momento em que se identificou a doença, para que ele também venha ter uma vida adulta normal. Assegurado o direito ao trabalho, à pessoa autista, à educação profissionalizante, tudo isso previsto em lei. Doutor Francion Santos, muitíssimo obrigado pela presença aqui no estúdio do Jornal da Justiça. Uma boa tarde. Boa tarde.